Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Hoje a conversa é com a Ana Tikhomirov, que a partir da constatação de que estava num emprego que não gostava, aproveita a demissão para partir em busca de um negócio inovador. Passa 3 meses nos Estados Unidos e volta com uma ideia que, aperfeiçoada, a faz criar um dos principais birôs de palestrantes do Brasil. Falamos sobre empreendedorismo, sobre palestras e palestrantes e sobre como tirar uma ideia do papel para transformar num negócio bem-sucedido. Muito bom! Mais um Leadercast, dessa vez com alguém que eu conheço faz um bom tempo, cara, e que trabalha na minha área, então hoje vai ser uma delícia aqui. Vamos àquelas perguntas tradicionais. Seu nome, atenção para a sua idade, se não quiser você depois explica, tá? E eu quero saber o que é que você faz. Vamos lá, meu nome é Ana. Você quer o sobrenome também para matar as pessoas? Eu quero, não? Porque o pior de tudo é o seu sobrenome, né? Então vamos lá, meu nome é Ana Tikhomirov. Sim. E eu brinco que meus pais foram super espertos, né? Porque Ana é pequenininho, aí quando eu falo o sobrenome, aí todo mundo já morre, eu tenho que soletrar letra por letra. Sim. Mas enfim, eu sou dona de um banco de palestrantes chamado Palestrarte, então eu trabalho agenciando palestrantes para os eventos empresariais. E a minha idade, o que eu posso dizer assim, que eu tenho bastante tempo já errei bastante, tive tempo para errar e acertar bastante. Então acho assim... Que dificuldade que a mulher tem. Não, acho que a idade não é uma pergunta que se faça. Tá bom. Mas vamos conversar então. Então, Ana, você é dona da Palestrarte. A Palestrarte é hoje uma das mais bem conceituadas, mais importantes agências de palestrante no Brasil, que faz basicamente o quê? É assim, a gente é uma consultoria, a gente fala que é uma consultoria para o cliente. Eles procuram um palestrante, eles têm um evento, passam um briefing para a gente e baseado no briefing que eles passam, a gente com conhecimento de mercado, conhecimento dos palestrantes faz as indicações, seja por tema, valor de honorários. Então a nossa ideia é entender o que o cliente quer, que nem sempre é fácil, né? E a partir disso a gente passar. Legal. Você está nesse ramo há quanto tempo? Nesse ramo há 13 anos. Nessa parte, né? Nessa Sim. área de fazer esse link do cliente com os palestrantes. Você, há 13 anos, você é dona da Palestrarte. Há 13 anos eu sou dona da Palestrarte. Então vamos lá. Você começou a Palestrarte 13 anos atrás. Isso. Numa época em que não havia muitos bancos de palestrantes no Brasil, né? Uma grande aventura. Você trabalhava em quê? Eu trabalhava em multinacional, na área de tecnologia. É mesmo? Uhum. E o que te levou a partir para esse... Poxa, para a área de palestra? Você assistiu uma palestra uma vez, ficou encantada e falou, quero... Olha, na realidade eu sempre gostei de palestra. Na empresa que eu trabalhava a gente levava muito palestrante. Eu, inclusive, fui responsável por contratar palestrantes na última empresa que eu trabalhei. E eu lembro de uma palestra que eu assisti do Marins, na época, faz muito tempo, que mudou a minha cabeça de várias formas. Então, quando eu resolvi que não aguentava mais trabalhar em multinacional, eu não queria mais trabalhar, na verdade eu não queria mais ser funcionária, eu já tinha sido empreendedora antes, eu comecei a pesquisar o que eu gostava. E eu adorava palestra. E foi exatamente isso. Naquela época tinha muito pouca coisa aqui no Brasil, né? Que idade você tinha naquela época? Então, eu não lembro. Eu não lembro. Cara, minha memória é muito ruim. Dureza, cara. Puta vida. Minha memória é muito ruim. Deixa eu te explicar por que eu pergunto. Eu pergunto pelo seguinte aqui, porque é legal, nessa exploração que eu faço com as pessoas, é importante a gente saber mais ou menos que idade a pessoa teve quando tomou determinada decisão. Então, tomar uma decisão com 35, com 40 é totalmente diferente de tomar uma decisão com 20. Então, eu já entrevistei aqui uma executiva que aos 22 anos de idade, alta executiva numa baita multinacional, chuta tudo e vai ser empreendedora. Quer dizer, uma decisão dessas com 22 anos de idade é muito diferente de fazer com 35. Então, eu sempre especulo um pouco, vou tentar te pegar no meio do caminho, vamos ver se uma hora a gente pegar, chega mas lá. Não tem problema Tá não, bom. Tudo bem. Tá bom, mas vamos lá. Então você achou que aquilo era legal, você entendeu que o mercado não tinha e pela tua dificuldade como contratadora,
você entendeu que havia um problema ali para ser resolvido, né? E foi partir para abrir o seu próprio negócio. Exatamente. Na verdade, até quando eu saí dessa última empresa, que eu fui demitida, não é nem pedir demissão, e graças a Deus eu fui demitida, que até isso daí pode ser um papo para depois, né? Que às vezes a gente fica muito... você tá lá... Talvez eu estivesse trabalhando lá até hoje se eu não tivesse sido demitida. Sim. Então foi a melhor coisa para mim, porque me deu o empurrão que eu precisava para partir para o meu projeto. Sim. Então o que aconteceu? A ideia era montar uma assessoria para palestrante, porque na verdade, as pessoas que eu conheci falavam, poxa, é tão difícil chegar na empresa. Eu falei, de repente é uma assessoria. E a pessoa que montou, eu comecei com um sócio na Palestrarte. Uhum. Ele era assessor de imprensa. Como aqui a gente não tinha muita informação ainda, a ideia inicial foi essa. Mas como eu sempre gostei de pesquisar muito, e aqui não tinha muita coisa, eu fui pro mercado americano. E lá... lá é uma loucura. Putz, não, tinha muita coisa. Aí eu consegui contato com algumas pessoas. Foi uma coisa bem louca. Eu sei que em uma semana depois de eu começar um contato com uma pessoa da Califórnia, eu peguei o avião e fui para Los Angeles. Uhum. E lá eu comecei a aprender. Então, assim, essa pessoa com quem eu falei, ela era dona de uma escola para palestrantes. Entendi. Então eu comecei a mudar um pouco o pensamento e falar, legal, então eu posso montar uma empresa para ensinar palestrantes. Eu fui com esse intuito. Uhum. Mas aí eu pensei, mas quem sou eu para ensinar alguém a ser palestrante se nem palestrante eu sou? Sim. Enquanto eu estava lá, essa pessoa me perguntou se eu não queria conhecer uma outra pessoa, que era a Dot Walters. A Dot Walters ela já faleceu, uma senhora que praticamente começou o mercado de palestras nos Estados Unidos e que trabalhava com os bancos de palestrantes. Tá. Eu passei uma tarde com ela e aí foi que começou a surgir a ideia de montar alguma coisa, então, que pudesse ajudar o palestrante a chegar até a empresa e a empresa achar o palestrante ideal para o evento. Então você foi pioneira mesmo, quer dizer, Sim, não tinha um modelo aqui no Brasil. Não pra ser tinha, seguido, nossa, né? não, foi super complicado o início, as pessoas não sabiam o que era, o palestrante não entendia, muita gente não entendia qual era o conceito. Sim. Foi um começo bem difícil. A gente vai voltar aí. Tá Eu quero bom, saber o seguinte aqui. Você foi demitida por incompetência técnica, por atitude, por mercado? O que te fez sair da empresa? Por atitude. Eu estava extremamente infeliz nessa última multinacional que eu trabalhei. Eu fiquei 1 ano nessa empresa e eu praticamente estava pedindo para ser demitida todo dia. Uhum. Então foi atitude mesmo. Eu Tá. acho que era... inconscientemente eu estava falando, pelo amor de Deus, me demite, porque eu não vou ter a coragem de pedir demissão. Sim. Eu tinha acabado de casar, estava começando a minha vida. Falei, como é que eu vou ser demitida agora? Então, como é que eu vou me demitir? Então, assim, então a gente acaba, se você não está contente com o que faz, você demonstra. Sim. E eu tentava de todas as maneiras mudar algumas coisas dentro da empresa, até se alguém que trabalhou comigo na época vai lembrar. Eu comecei um jornal interno dentro da empresa porque a comunicação era péssima, as pessoas de departamentos não se falavam. Então eu comecei a tentar mudar algumas coisas, mas quem trabalhou em multinacional e trabalha, conhece que tem politicagem, tem algumas coisas. Então eu era vista como meio que uma rebelde lá dentro. Sim. Né? E aí quando as coisas começaram a ser barradas e eu comecei a perceber que o que eu fazia era legal, mas para a empresa, dentro do perfil da empresa não era, aí eu fiquei muito infeliz de ver que eu não ia conseguir mudar nada e que não era o que eu queria mais, eu já estava cansada mesmo. Esse teu plano B, você começou a trabalhar nele enquanto estava empregada ou não? Ou você saiu e agora eu vou ver o que eu vou fazer da vida? Exatamente, eu saí, eu falei, eles me mandaram embora na sexta-feira, às 6 horas da tarde, que era para ter o final de semana para pensar na vida. Foi surpresa? Foi surpresa. Tá. Assim, tinha uma expectativa que alguma hora isso ia acontecer. Sim. E aí, inclusive, eu vou até contar uma história rápida. Uma semana antes de eu ser demitida, o presidente da empresa veio falar comigo. É uma história meio longa, mas assim, quando eu entrei lá, eu entrei na empresa sendo secretária da presidência. Uhum. Daí, porque eu falava inglês e espanhol, então foi uma porta de entrada lá. Eu estava vindo de uma outra multinacional também, mas aí eu trabalhava na área de marketing, treinamento. Aí fui para essa empresa trabalhar lá, não era o que eu queria. O que eu fiz? Eu consegui mostrar que eu podia ir para outro departamento. Fui transferida para o marketing da América Latina. Eu amava trabalhar com marketing América Latina. Depois de 9 meses, o presidente desceu, a gente brincava que ninguém queria ficar no 9º andar, porque era onde ficava a presidência, ninguém queria ficar, ela estava no 8º andar, então você descia, você era promovido, né? Sim. Descer era promover. E o presidente veio falar comigo, Ana, então, eu estou precisando de alguém que volte a fazer planilha e ligação, não sei o que lá, e você tem todo o perfil, você fala espanhol, inglês, precisava que você voltasse para mim, para vou trabalhar lá. E eu falei, não quero. Olha, não é o que eu quero. Então, aí eu praticamente assinei a minha carta de demissão. Uhum. Então foi exatamente isso que aconteceu. Uma semana depois fui mandada embora, porque eles queriam me tirar do que eu gostava de fazer para voltar para uma área que eu não queria, que não tinha nada a ver comigo. Sim. Que para mim seria não ser promovida, né? Eu estaria sendo rebaixada. Na minha cabeça era...
Então foi por legal. isso. Sexta-feira à tarde você é demitida. 6 horas da tarde sou demitida. Tá. Chega em casa e eu quero saber aquele momento. Você chegou em casa, sentou e falou o seguinte: muito bem, segunda-feira de manhã, eu não tenho mais emprego, eu não tenho para onde ir. O que é que eu vou fazer da vida agora? Eu quero saber o que aconteceu na cabeça e como é que foi isso? Primeiro, a dificuldade de contar para as pessoas, né, que tinha sido demitido. Por mais que assim, primeiro, você foi meio, putz, foi demitida, que chato, né, falar. Então eu não quis contar nem para minha mãe, né, naquela época. Lógico que meu ex-marido, né, hoje, mas tive que falar. Aí passou o final de semana sem eu contar para ninguém. E pensando, conversando o que eu ia fazer, mas é o que eu te falei, eu sempre gostei muito de pesquisar. Já na hora eu já comecei a olhar e falar. E esse meu sócio foi demitido no mesmo dia que eu. Também trabalhava na mesma empresa. Tá. Então nós fomos demitidos juntos. Eu falei pra ele, calma, vamos fazer alguma coisa juntos. Então eu comecei, foi o que eu te falei, aí comecei a ver, a gente começou a montar essa ideia da assessoria. Aí conversa com um, conversa com outro, eu comecei a ver que talvez não fosse isso. Mas assim, o final de semana foi de muito estudo, muita parar e pensar, ok, eu então estava contente lá, o que aconteceu foi bom, então vamos partir para ver o que eu quero fazer. Então eu não quero mais ser funcionário, então vamos ter um negócio isso é a próprio. pergunta que eu ia te fazer, quer dizer, não passou pela tua cabeça, agora eu vou pegar meu currículo e vou mandar para outras empresas para eu trabalhar de novo. Tá? Na tua cabeça estava claro que você queria ser dona do teu próprio negócio. Estava claríssimo para mim que era exatamente o que eu precisava para partir para a fase que eu queria, eu não queria mais. Tua família é assim? Minha família é. Minha família é de publicitários. Aliás, eu sou a única que não fui para essa área, mas são todos empreendedores, donos de empresa também. Então já tinha uma escolinha ali. Já. Meu pai foi um belo professor. Um belo professor nessa área. E interessante essa tua postura, quer dizer, você olha, aposta que aquele negócio pode funcionar e pega um avião e vai para os Estados Unidos. Isso foi um investimento que você fez, foi importante. Muito louca, né? Porque você falou, cara, se eu não tenho informação no Brasil, eu vou achar onde tem e vou atrás. Exatamente, foi bem assim mesmo. E a tua ideia era o seguinte, eu não sei se eu volto de lá com um negócio pronto, eu quero aprender o que tem, então você botou um investimento... Foi. Em quanto tempo durou isso? Lá na Califórnia? Eu fiquei 2 semanas. 2 semanas pesquisando. Aí você voltou pro Brasil, já estava claro na tua cabeça que ia ser um banco? Não estava claro. Eu voltei com, assim, eu juro, uma mala cheia de livro. Sim. Muita coisa, muito material. Naquela época não tinha, era fita cassete, ainda muita fita cassete, livro. Ó, você já vai pegando coisa da minha idade, né? Eu já tô pegando. Tá vendo? Eu tô dando dicas. E eu voltei com uma mala cheia, sem saber o que fazer. Então, assim, demorei uns 3, ainda 4 meses até falar, peraí, não tem nada a ver com assessoria de palestrante, não tem nada a ver com escola para palestrante, o negócio é banco de palestrante. Sim, onde eu vou ganhar uma comissão. Exatamente. Sobre o agenciamento que eu farei de profissionais que estão por aí. Muito isso bem. Mesmo. Não tinha muita gente fazendo isso na época no mercado. Aliás, deixa eu dar uma pausa aqui, porque o mesmo cara que fez você dar um pontapé na tua carreira foi o cara que me encantou, né? Eu me lembro da primeira palestra que eu vi, de eu ficar de boca aberta, foi o Marins, anos 80, eu estava como executivo na empresa, fui assistir um evento e fiquei sentado lá vendo aquela figurinha, passeando no meio das mesas e fazendo, eu falei, cara, que loucura! Mas não passou na minha cabeça que, tipo assim, é isso que eu quero fazer quando crescer. Mas eu me lembro de ter ficado absolutamente encantado com aquilo, cara. O Marins, ele abriu o caminho para muita gente aí, né? Então, se eu tô aqui hoje, eu também devo um pouco para ele, né? Não tinha muito palestrante na época, quer dizer, é interessante que você vem aqui, monta uma agência onde a tua matéria-prima não tinha muita gente fazendo. Aliás, o Marim já devia ter a estrutura dele. Já tinha. Que devia ter 3 ou 4 caras fazendo exatamente. Na época, né? E aí você volta e fala muito bem... Alô, Marins, eu sou a famosa Ana qualquer coisa e eu comecei um negócio, vem comigo. Como é que foi isso aí? Que cara de pau é essa? Foi muito louco. Não, e se eu te contar que eu era extremamente tímida, além do que, né? Que eu mudei muito, mas... Você imagina, uma pessoa tímida chegando com uma ideia na cabeça que tinha que vender a ideia para esses palestrantes, dizer o que eu ia fazer, sem nada concreto. Eu comecei o escritório na minha casa. A empresa chamava TKM Speakers no início, era a junção do meu sobrenome com o do meu sócio. Sim. Aí se falava de speakers, as pessoas pensavam em alto-falante ainda. Claro. O cartãozinho, eu tenho o cartão até hoje, muito legal. Então eu comecei a bater de porta em porta, e o que aconteceu? Eu tinha, para as empresas, eu tinha o meu histórico de ter trabalhado em multinacional, então eu tinha alguns contatos, mas para o palestrante... Eu tinha que ter uma convicção no que eu estava falando e uma certeza que o negócio ia dar certo, porque eu tinha que vender uma ideia. Eu vendi uma ideia, não vendi um negócio pronto. Não tinha nem site. Então, eu lembro uma noite, a minha mãe ligou para mim meia-noite, Ana, tá tendo uma entrevista do Antônio Carlos Teixeira, você já ouviu falar? Olha que legal, super interessante, fala de inovação. Anotei lá, no dia seguinte procurei, achei lá, liguei para ele.
Marquei uma reunião, foi um dos primeiros palestrantes, ele já conhecia o conceito de Speakers Bureau americano, Sim. Ele adorou a ideia. Então, assim, é o que eu conto, se você não acredita no teu negócio, não adianta nem começar. Ninguém vai acreditar não, naquilo. porque se você... Né? Não, até porque você não chegou aqui para dizer o seguinte, olha, existe um negócio assim, eu vim para melhorar. Você chegou e falou, tem um treco que não existe. Um novo conceito, totalmente novo. E tem uma outra coisa importante, quer dizer, a tua posição é uma posição interessante, porque você, na verdade, você tem 2 clientes, né? O palestrante é teu cliente e você ganha dinheiro a partir do palestrante. Exato. E o cliente que quer contratar o palestrante também é teu cliente. Então também. você está lá no meio, eu estou no meio dos dois. Exatamente. Eu tenho que agradar tanto ao palestrante, que é o cara que vai fazer a palestra, quanto ao cara que está me contratando, né? O que te deixa numa saia justa, porque são 2 expectativas totalmente distintas. Exatamente. Quer dizer, de um lado, você está dando um suporte, uma prestação de serviço para uma pessoa física, que por mais que eu tenha uma empresa de palestra, sou eu, o Luciano Pires, que vou palestrar. E de outro lado, você tem uma multinacional, com todas as carências dela, e você está no meio do caminho fazendo um jogo ali, né? Exatamente. Como é que começou isso? Fala para na verdade, como começou, você já contou, eu quero saber o seguinte... Qual foi a primeira que você marcou, que você chegou legal? Consegui contratar a primeira e aqui vai. Poxa, foi muito legal. Eu não lembro, eu acho que a primeira foi até uma empresa de varejo pequena. E foi mesmo com o Antônio Carlos Teixeira, porque foi um dos primeiros palestrantes, Sim. né? E eu lembro que foi muito legal a sensação de falar, fechou. Eu não tinha nem nota fiscal. Era muito, né? Era muito caseiro aquilo, né? Então foi complicado, eu não lembro. Eu lembro que eu pedi ajuda para um amigo. A gente começou a pedir ajuda mesmo, porque multinacional você não tem como fechar um negócio. Não tinha, as palestrantes não tinham site, né? Pra ter ideia, não tinha nem site naquela, pouquíssimos tinham site. Tô chegando na idade dela. Então, faz 13 anos, não, pera, isso faz 13 anos. Tá bom. Tá bom. Há 13 anos, normal. Tá bom. Então, o primeiro fechamento, eu acho que foi depois de uns 6 meses de começar a ter empresa, de mudar. A primeira coisa que eu fiz foi montar o site. E o muito legal do site, eu dei sorte, porque o site que a gente montou dava a ideia de uma empresa muito maior, de muita gente, muitos funcionários. Sim. Então isso foi muito legal, porque isso também gerou um pouquinho de muito mais confiança, né, da empresa, claro, né, com a questão do site. Você fecha o primeiro, aí o Teixeira conta pra turma que tem uma tal de Ana, isso. que começam a chegar os outros. Você foi demandado ou teve que ir buscar essa turma toda? Não, eu fui buscar, no início eu tive que buscar. Sim. Inclusive, a gente está até comentando, o Cláudio Tomanini foi um dos primeiros palestrantes, ele foi meu professor num curso, e ele foi um dos primeiros palestrantes também a acreditar no que eu estava oferecendo ali. Sim. E isso ajudou bastante, porque ele já fazia palestra para a empresa, então também foi falando para as pessoas. Funcionou muito no boca a boca. Ali naquela época não tinha muito o que fazer. Sim. Era boca a boca mesmo, era tentar apresentar o projeto para as pessoas e que as pessoas acreditassem naquilo que eu estava falando. Sim. Aí não tem outro jeito, né? E aí é crescer devagarinho. Aí fazer direitinho e aí as coisas vão fluindo. Muito bem. E aí chegamos nos dias de hoje. Mas eu quero fazer um paralelo com você agora aqui. Bom, 13 anos atrás, vamos lá. Esse mercado mudou muito em 13 anos, né? Mudou barbaramente e a gente consegue ver em alguns momentos, são momentos de virada, né? Então ele muda em 2 pontas. Ele muda na ponta do palestrante, porque se naquela época havia poucos palestrantes, hoje tem palestrante que não acaba mais, até porque é meio que irresistível para mim, que sou diretor de uma empresa, chegar lá, contratar um palestrante, chegar lá, ficar sentado vendo aquele cara e falar, pô, esse cara subiu aí, falou 1 hora, ganhou uma grana, pra fazer o que esse merda faz, eu faço também, né? E esse cara começa a botar a minhoca na cabeça e fala, também vou fazer isso aí, vou me tornar um palestrante. No momento em que ele sai da empresa ou perde o emprego, que foi o que aconteceu barbaramente, especialmente de 2008 pra cá, todo mundo que sai da empresa, cara, vou ganhar dinheiro sendo palestrante, porque é muito fácil ganhar dinheiro assim, né? Isso inunda o mercado de palestrantes e hoje, se naquela época você tinha que batalhar para achar um outro, hoje tem de montão aqui, né? Eu imagino que a tua dificuldade antigamente era encontrar palestrantes, hoje é selecionar os que chegam para você, né? Exatamente. E do ponto de vista do cliente era uma coisa interessante, porque palestra era um negócio novo, era um negócio sensacional, cresceu muito na época, porque todo mundo queria aquilo, né? Só que hoje já meio que encheu um pouco o saco, né? As empresas já não estão não demandam como demandavam antigamente. Evidentemente, tem muito mais demanda do que tinha, porque o volume aumentou, né? Mas eu cansei de encontrar cliente agora dizendo para mim, cara, eu não contrato mais palestrante, porque já me encheu o saco, já vi todos, já etc e tal, né? Como é que você assistiu essa evolução? Como é que você viu isso acontecer? Como é que você foi
formatando e reformatando o teu negócio para essas mudanças todas? Então vamos lá. Então, o que eu falei, quando comecei, eram poucos palestrantes, então não tinha, a empresa já sabia, não tinha aquela gama para escolher, eram poucos nomes. Então os palestrantes não tinham site, não tinham vídeo, eu vi tal pessoa, eu quero contratá-lo. Era assim que funcionava, era alguém viu, alguém falou, acabou. Depois foi mudando um pouco a demanda, as empresas queriam ver, já não contratavam mais sem ver alguma coisa. Sim. Isso criou a demanda do palestrante começar a fazer um vídeo, começar a ter alguma coisa, ter site. Então mudou, eu acho assim, que o mercado foi se tornando mais profissional, à medida que foram aparecendo outros palestrantes. E eu sempre falava, desde que eu comecei, falei, poxa, precisa ter uma renovação de mercado. São sempre os mesmos nomes, está precisando aparecer alguém. Aí, de repente, começou a ter um enxame de novas pessoas. Sim. E é como você falou, muita gente despreparada. Então, quando no início que eu tinha que correr atrás do palestrante, hoje em dia eu não estou cadastrando mais, não tenho mais condição. Por quê? O meu trabalho não é simplesmente pegar uma pessoa e falar, vou te representar, coloquei lá no site, não vi o trabalho, não conheço, eu não posso fazer isso, eu tenho que ver. Então, demanda um tempo e uma responsabilidade muito grande. Então, eu não coloco lá ninguém sem ao menos eu bater um papo, conhecer, ter referências. E as pessoas que entram em contato com a gente, muitas estão iniciando e tem essa ideia que você falou. Eu vou começar lá, eu caí da escada, quebrei a perna e estou bem hoje, eu vou ser palestrante. Eu estou brincando, mas as coisas que aparecem pra gente, muitas é nesse sentido. Eu sei que é. E aí é difícil, porque assim, eu também tenho que lidar um pouquinho com o ego, porque mesmo que a pessoa não esteja no mercado hoje, ela já tem o ego, né? Claro. Porque ele já se acha. Então eu preciso ter um jogo de cintura também, primeiro para explicar o mercado, que é Eu criei uma área hoje só para lidar com novos palestrantes. Eu tenho uma pessoa responsável por isso. Pronto. Primeiro porque eu estava ficando numa saia justa muito grande de dizer, a Ana, diretora da Palestrate, disse que não quer mais. Poxa, ela é, não é. Tá se achando, né? Ela tá se achando. Ela não quer. Então assim, eu criei uma pessoa, então tá lá uma pessoa criada, que ela cuida disso de uma forma super delicada, que precisa. A gente dá atenção. Mas é muita gente e difícil selecionar. São poucos o que a gente olha e fala, poxa, esse aqui tem chance no mercado. Então as empresas querem mais por menos. Sim. E os palestrantes querem tudo por nada. Mais ou menos isso, né? Sim. Meio que respondi a tua pergunta? Eu não sei se a gente tá no caminho. Estamos no caminho, sim. Eu queria estressar um pouquinho mais essa questão dessa responsabilidade, só pra gente situar aqui. Tem milhares de pessoas ouvindo a gente aqui. A pessoa que está ouvindo não necessariamente é palestrante, não é contratador, é um cara que assiste palestra, mas é bom entender como é que essa dinâmica funciona. Tá. E esse lance da responsabilidade, para mim, é o grande mote que tem ali, né? O que acontece? Minha empresa está organizando um evento. Não me importa que evento seja. Esse evento é uma convenção de vendas, é lançamento de produto, não me importa o que é. Em um determinado momento, há necessidade de ter ali alguma coisa acontecendo. Essa alguma coisa é o seguinte, olha, vai ter um jantar, então eu vou me preocupar com a comida, né? Vai ter uma música ambiente, eu preciso de uma banda, alguma coisa assim para tocar ali. Vamos ter um receptivo, etc e tal. E também precisamos de uma atração ali. Por que palestra? Por que palestra? Né? Eu tenho a minha opinião, para mim palestra é um canhão, é aquele momento em que você junta tudo aquilo que você quer fazer, concentra em 1 hora, 1h30. Se você pegar um palestrante bom, ele pega aquele teu conteúdo todo, ele concentra aquilo no material que ele já tem e ele dá uma mensagem legal, que quando a pessoa sair de lá vai falar, puta vida, cara, tudo que esse cara falou eu já ouvi, mas desse jeito eu não tinha ouvido ainda. E, cara, ficou claro pra mim qual era o ponto. Então, é um tiro de canhão, que você dá aquele tiro e que passou aquela 1 hora e pouco, as pessoas vão embora. Se a palestra for boa, fica na cabeça, se não for, desapareceu ali, né? Mas imagina a posição do cara que está organizando o evento e que vai ligar para Ana e falar, Ana, eu preciso botar um sujeito, uma mulher, durante 1 hora na frente dos meus 300 clientes e essa pessoa vai ter que dar um recado lá. E se essa pessoa pisar na bola, a culpa é minha. Se essa pessoa for mal, a culpa é minha. Quando eu terminar o evento, eu vou ouvir a turma reclamando ou dando os parabéns. Quer dizer, o nível de risco é um negócio brutal, porque você pode destruir o evento ali ou pode fazer a coisa funcionar muito bem, né? Então, esse é o contratador. Do outro lado tá a Ana, sentadinha ali, falando, meu Deus do céu, cara, se eu disser pra esse cara levar o Zé e o Zé for o horror, ele vai dançar e a culpa é minha, Ana, e o meu negócio tá na reta, né? Então, há um lance de responsabilidade aí que me parece que o sujeito mais responsável, ou aliás, mais confortável é o palestrante.
Entendeu? Porque o que acontece se a palestra for ruim, né? Pô, esse cara não me contrata mais, a Ana não vai querer saber de mim, mas tem um monte de gente fazendo palestra aí, só que é o seguinte, eu não vou perder o emprego, eu não vou ter um monte de gente em volta de mim dizendo que foi uma merda, porque ninguém fala pro palestrante, né? Vão falar para você e para outro cara lá, né? Tem que ter uma consciência muito clara dessa responsabilidade. Como é que você lida com ela? E me conta algum caso que você já passou e que você sentiu essa saia justa. Não quero saber o nome de palestrante, não quero nada disso. Eu quero saber situações em que você entrou para saber como é que você lidou com isso. Assim, para mim o importante é quando a gente pega o briefing do cliente, tentar entender, o que eu te falei, nem sempre, o próprio cliente às vezes passa um briefing bem difícil, porque nem mesmo ele sabe o que quer. Eu quero motivar a turma. Então, exatamente. Aí, eu quero uma palestra motivacional. Tem 500 mil maneiras de você motivar. Eu acho assim, palestra sempre é motivacional. Né? Porque motivação é você mudar alguma coisa. Então, todas as palestras para mim sempre vão ser. Até a economia é motivacional, porque dependendo do cara falar, você vai sair animado ou não. Acabou. Sim. Então, assim, os briefings às vezes são muito curtos. A gente tem que correr atrás para tentar pegar, fazendo perguntas. A gente tem uma listinha lá de perguntas que tem que fazer, tipo um telemarketing. Aquelas perguntas tem que tirar alguma coisa do cliente dali. Sim. Porque a maior parte dos briefings não são completos. Então aí já parte a primeira dificuldade. A partir de um briefing completo, como é que eu acerto o palestrante? Então a gente trabalha com opções. Então eu passo, dentro daquilo que o cliente me passou, eu passo algumas ideias. E aí, o que acontece? Quando você passa a ideia, o cliente começa a ver do que ele está lendo, ele começa a peraí, isso aqui não é o que eu quero. Então ele começa a entender o que ele realmente quer e não quer, e aí começa a ajudar. Então a gente passa as primeiras opções, aí ele seleciona, olha, eu gostei desse, que foram selecionados baseado no que ele me passou do perfil da empresa, perfil do público, quais são as expectativas. Qual é o segundo passo? Colocar o cliente em contato com o palestrante, antes de qualquer coisa. Sim. Porque é aí que a gente, se tem alguma dúvida, termina aí. E ali nasce a segurança. E ali nasce a segurança da pessoa que está contratando, da minha e até do palestrante, que está tendo contato direto. Eu acho assim que a única maneira de minimizar esse risco de chegar alguém lá, fazer um evento e uma palestra que não tem nada a ver com o que eles queriam, é você fazer esse contato, trocar ideia, o cliente conversar. E às vezes, na conversa, surge uma ideia completamente diferente daquela inicial. Então o palestrante ia falar sobre, sei lá, alguma trabalho em equipe e no fim não era isso. Era então assim, esse é o passo principal, é aí que vai. Eu já mudei palestra subindo pro púlpito. Eu imagino. Cheguei na hora que eu terminei, virei pro cliente e falei, cara, você me brifou errado, eu vou trocar a palestra. Pelo amor de Deus, vou trocar. E eu subo no palco e falei, gente, eu fui chamado para fazer a palestra eu tô vendo vocês e acho que vai ser muito mais legal dar um segundinho, troquei a palestra e fiz ali na hora. E é porque a gente desenvolve esse meio de campo ali, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás naquele lance do briefing, porque isso serve para qualquer coisa da vida da gente. Então, coisa. Não importa se é palestra, não importa o que é, né? Eu tenho uma necessidade e preciso falar dela, né? Para poder adquirir o produto certo, né? Eu notei que houve uma mudança muito grande ao longo dos anos e que, eu digo o seguinte, caiu muito a qualidade dos contratadores de palestra. Então, se há 10 anos atrás eu era chamado para falar com o gerente geral, o presidente, o superintendente, e sentava na frente dele e o cara falava o seguinte, olha aqui, ó, eu tenho uma equipe assim, eu preciso disso, e eu quero como resultado final X. Hoje em dia, isso se perdeu, é difícil chegar nesse cara. Eu, como palestrante, quase nunca consigo chegar no dono do evento. Eu paro no meio do caminho e alguém que é o sub, se bobear o sub do sub, que chega para mim e fala, eu tenho 1h30 e eu preciso motivar a turma, né? Então vem um briefing de pé quebrado, que se a gente que é palestrante tem o jogo de cintura e chega lá e faz a coisa muito bem, me faz perder uma oportunidade brutal de levar na veia, cara. Eu vou acertar exatamente o que o cara queria. Quer dizer, quanto mais rico é um briefing, mais eu posso fazer um trabalho bem prestado, né? O que é um briefing rico para você? É um que primeiro chega com as informações precisas, né? Porque é o que eu falei, às vezes você recebe um briefing, aí o dono do evento vai falar com você e o briefing é completamente diferente daquele que chegou pra gente. Sim. Então acontece isso. Então um briefing rico é aquele que tem informação de quem são as pessoas que estão lá, o que está acontecendo na empresa, por que eles querem a palestra, qual que é o objetivo, o que eles fizeram nos anos anteriores, Sim. por que eles vão fazer esse ano, se a empresa está bem, se está ruim. Mesmo que o tema não é economia, mas o palestrante precisa saber como é que as pessoas estão, né? Qual é o ânimo da empresa. Então, assim, quanto mais informação, melhor. Quanto menos informação, é aquilo que a gente está falando, mais difícil eu conseguir achar um palestrante. Sim. Então, eu acho que o detalhe da informação e a informação certa é realmente você ver que a pessoa que está passando o brief para você
conhece a empresa. Sim. Porque muitas vezes não é o caso. Sim. É alguém que recebeu uma informação de um outro departamento, que chegou para ela, que passou para outra, então a informação chega toda quebrada. E na hora da pessoa passar para a gente, como ela não é a dona do evento, ela não sabe, ela está falando o que outra pessoa falou. Então chega para a gente completamente alterado e às vezes completamente errado. E aí você tem aquele lance da responsabilidade lá atrás que se fez em pedacinho, né? E se perdeu no meio do caminho. Só um exemplo, já chegou, às vezes chegam uns briefs pra gente assim, eles querem um nome específico. Eu quero o Max Geringer para falar sobre economia. Sim. Matou, a gente já sabe que aí... Que não é o Max. Não é o Max. Sim. Entendeu? Então aí a gente percebe que a informação, ele não tem nenhuma informação, porque o Max não vai falar de economia. Sim. E assim são as coisas, e assim que chegam os briefings pra gente. Sim. Você já teve casos aí de saia justa com esse tipo de coisa? De briefing errado? De briefing errado, de palestrante chegar lá e... Não, a gente teve de briefing errado, assim, por sorte, como eu falei que a gente marca sempre a reunião do palestrante com o cliente, isso minimizou, mas da gente passar, eu receber o briefing, passar o briefing pro palestrante, marcar a reunião, o palestrante foi lá com o briefing que eu passei, aí ele liga depois, Ana, eu fui pra reunião, mas o briefing que me passaram não tem nada a ver com o que você me falou. Falei, como assim? Porque eu falei com não sei quem. Quer dizer... A pessoa que me passou o briefing passou totalmente errado. Sim. E na hora que chegou lá, Sim. que o palestrante recebeu o briefing certo, ele foi preparado para uma coisa e era outra completamente diferente. Não foi culpa minha, Sim. mas eu acabo assumindo a responsabilidade. Claro. Porque eu passei um briefing que foi passado para mim. Sim. Então eu falei, não dá pra gente fechar nada se não tiver essa conversa. Deixa eu só estressar essa coisa do briefing em vocês. Pode, eu vou lá. dar uma dica para as pessoas que estão ouvindo a gente, inclusive. Eu quando ligo para fazer briefing com o cliente, né? Eu falo, olha, antes de você começar a conversar, eu quero te fazer 3, 4 perguntas. Primeira pergunta, qual é o nome oficial do evento? É a primeira que eu faço. Não, mas como assim? Qual é o nome oficial? Porque se ele disser para mim o seguinte, olha, é um seminário, não, é uma convenção, é uma reunião, no nome do evento eu já senti onde é que eu entrei. É, né? O tamanho, o que é, Quantas pessoas vão estar aí? Outra coisa, em que lugar eu estou do evento? Eu estou abrindo, fechando, eu estou no meio? O que tem antes de mim? O que tem depois de mim? Sabe, antes de eu entrar é um café ou o café vem depois de mim? E a pessoa que ouve aquilo fala, mas são bobagens, né? Como é que é a sala? A sala que eu vou estar, como é que é? É um auditório ou é uma sala preparada? Então, são bobagens que a pessoa não pensa normalmente, mas eu, como palestrante, estou ouvindo isso tudo e já estou montando na minha cabeça que raio de comportamento eu tenho que ter, que tipo de linguagem eu vou usar. Eu não vou chegar lá e falar o seguinte, olha, eu serei aqui como eu... Não, cara, eu vou usar uma linguagem adaptada para esse tipo de evento, esse tipo de plateia. Vou falar dentro do auditório do jeito diferente que eu falo numa salinha em U para 30 pessoas, né? E as pessoas se esquecem disso e essas informações acabam se perdendo e fazem toda a diferença ali, né? Muito bem. Vamos lá agora, porque... Legal. Quando você busca um palestrante, quais são os atributos que você está vendo hoje em dia? Eu imagino que sejam diferentes do que era há 13 anos atrás, mas o que é hoje para você um bom palestrante? Que você fala, cara, legal, aprendi a confiar e legal porque os atributos são os quais? Tá. Primeiro, tem que ter uma pessoa que tem que ser empatia, tem que ser cativante. Para ser palestrante, você tem que passar isso. Você não pode ser uma pessoa que as pessoas vão olhar e falar que é antipático, né? Você pode ter o maior conteúdo, mas a maneira que você passa parece que é muito soberba. Tipo, eu sou o maior, eu sou o cara. Né? Para mim, importante é conhecer muito bem o que está falando. Como eu falei quando eu montei a empresa, acreditar naquilo que ele está falando. Não ser simplesmente pegar, eu estudei, mas eu não apliquei, eu não pratiquei. Então precisa ter a prática e a teoria. E eu busco isso. Então, por exemplo, até ontem eu conversei com uma pessoa que não é conhecida. E por que ele me interessou? Porque a maneira dele se colocar, eu estou pronto para aprender, ele tem qualidades que eu notei, exatamente o que eu falei, ele tem empatia, ele tem o conhecimento, ele tem uma presença de palco muito boa. Ele precisa trabalhar um pouquinho a maneira como ele vai direcionar o conteúdo dele para a empresa. Por isso que eu falo às vezes que é difícil pegar um palestrante, porque às vezes a pessoa é conhecida, mas não é um bom palestrante. Sim. Não precisa ter esse conhecido. Então, às vezes as pessoas se desanimam a seguir a carreira, falam, poxa, não tem conhecido, ninguém me conhece, não tem nada a ver, você precisa ter essas qualidades. Eu acho que para mim, o que eu busco hoje, o principal é isso, pessoas que, e quem já está no mercado, pessoas que tenham aí histórias de sucesso, e que tem história de fracasso também, que eu acho que é legal. Isso se fracassar ajuda no crescimento. E contar, né? E saber como tirar o aprendizado disso. Exatamente. Né? Então é importante. Você falar, putz, eu sou o cara que eu nunca errei. Não interessa, acho que isso em tudo, né?
A gente erra para poder depois acertar. Então, para mim, os pontos importantes são esses. Às vezes não é nem tanto o nome. Eu falei, não precisa ser famoso, pelo contrário. Quando eu montei a minha empresa, a ideia era trabalhar nomes não conhecidos. Logicamente que por uma condição de mercado, se eu fosse trabalhar só com nome conhecido, eu já tinha fechado as portas, porque a empresa quer nomes conhecidos. Sim. Então é uma porta de entrada para eu poder então Até fazer... porque o nome conhecido diminui a responsabilidade. Quando eu exatamente. chego, se eu trouxer o Max, cara, é o Max. Exatamente. Ninguém vai me questionar. Agora eu levei lá o Zé Bodão. Pronto. Quem mandou trazer esse cara aí? Exatamente. Então, o risco aumenta muito quando você leva alguém desconhecido lá, né? Exatamente. Mas deixa eu voltar um pouco atrás ali. Tá. Quando você... Vamos bater bola aqui nós vamos dois, lá. né? Para mim, o palestrante é um tripé. Ele tem que lidar com o tripé. O tripé é o conteúdo que eu tenho, é a entrega do conteúdo e é o meu marketing para esse conteúdo. Então, certo. eu tenho 3 coisinhas funcionando ali, né? Então, eu encontro muita gente que tem um conteúdo fenomenal e tem entrega ruim. Exato. Né? Exato. Encontro gente que tem uma entrega fenomenal e tem um conteúdo ruim. Péssimo. Né? E que chega lá, dá um show maravilhoso, termina o show, você fala, Não tem legal. nada. E se fosse Zezé de Camargo e Luciano fazendo um show musical, que eu ficaria encantado, choraria, terminei legal, e quando eu chegar em casa eu vou me lembrar, vou assobiar a música, mas mudou alguma coisa na minha vida? Não mudou nada, né? E o marketing está se transformando num momento que eu diria para você que a coisa hoje mais... eu não vou dizer para você que é fundamental, mas mudou barbaramente do que era 13 anos atrás. Quer dizer, se 13 anos atrás eu dependia de alguém me ver para contar para você que eu era bom, hoje em dia eu tenho diversas ferramentas de aí. YouTube a Facebook, o diabo acontecendo. Então eu posso hoje em dia fazer um barulho muito maior do ponto de vista do marketing, né? Como é que você vê essa questão de conteúdo e entrega? Porque conteúdo é uma coisa. Se eu estudar, e se eu aprender, se eu ler um monte de livros, se eu fizer aula, se eu tiver experiência de vida, você vai ter o afinal conteúdo. das contas, eu vou ter conteúdo, né? Que foi, eu entrevistei o Aquiles Priester, o baterista, ele falou pra mim, cara, eu estudei 2 anos, 11 horas por dia bateria. Ninguém chega no final de 2 anos com 11 horas por dia de estudo sem virar um monstro na bateria, porque é impossível não aprender, né? Então o conteúdo a gente consegue arrumar. Presença de palco. E você falou uma coisa importante aí, falou, o cara tem que brilhar, etc e tal. Vem cá, a gente nasce com isso, presença de palco é algo que eu subo lá e saio falando, eu consigo criar uma persona que eu chego lá e vou fazer o papel do palestrante, quando eu descer eu sou outro. Da onde vem isso? Isso a pessoa nasce com isso ou a gente consegue... Eu acho que muitos nascem com isso, mas eu acho que dá para aprender também. Eu acho que qualquer um pode chegar lá, mas tem que se esforçar. Eu posso falar hoje isso porque eu sou palestrante também. Eu imagino. Eu tô fazendo palestra, então assim, é o que eu falo, eu brinco, né? Que quando eu comecei a falar, eu tenho até uma entrevista dizendo, não, gente, eu jamais vou ser palestrante, eu só vou chegar, eu só trabalho com a parte de divulgação. Mas se eu vendo palestrante e eu não tive a experiência de ir pro palco, é muito diferente. Então hoje, quando eu vou pro palco, logicamente que a minha palestra hoje é muito mais... Eu falo de empreendedorismo, mas é muito mais uma ideia, eu não cobro para fazer palestra, não é essa a intenção, não é o meu ganha-pão, mas é sentir o que é você estar lá na frente, para eu poder entender o que o cliente quer e o que o palestrante sente. Então eu nasci com isso. Uma pessoa que tinha vergonha de falar no telefone com quem eu não conhecia, não nasci com isso, mas eu aprendi a me virar. Eu tive restaurante, eu tive loja, isso é o que eu falei, a gente vai errando e acertando e com isso as coisas vão mudando. Então eu fui mudando ao longo da minha vida, né, desses 20 e poucos anos que eu tenho. A bicha é esperta, viu? Mas... Então assim, eu fui aprendendo. Então são coisas que você consegue aprender, mas eu acho que tem pessoas que nascem com isso, que você fala... A pessoa te hipnotiza. O Marins é um que te hipnotiza. É que eu te falei, o Marins mudou a minha vida. Sim. Porque uma palestra que ele fez, ele tinha uma coisa chamada universidade, era alguma coisa que você fazia um curso online. Eu fiz esse curso dele. E eu mandei um e-mail para ele na época dizendo, professor, as coisas que você falou aqui mudaram a minha cabeça. Eu estava trabalhando numa multinacional. Não nessa última que eu fui demitida, eu estava numa outra multinacional. E ali eu fui percebendo, depois da palestra dele, o que eu realmente queria da minha vida. Então eu acho que é isso, eu acho que você tem um aprendizado, você pode fazer cursos, pode
treinar, praticar, e quanto mais você praticar, mais essas qualidades vão aparecendo. Apareceram vários cursos de palestrante aí, que prometem formar um palestrante. Faça um curso comigo, você vai aprender como é que é um palestrante, vai ganhar X mil reais para fazer uma palestra de 1 hora, etc e tal, e vai fazer 10 por mês, 60 mil reais está garantido você todo mês, etc. Exato, e tal, né? Exato. Será que isso funciona, hein? Eu sou totalmente contra. Quando vejo isso, me dá uma tristeza de ver que muita gente vai colocar um dinheiro que às vezes nem tem, acreditando num sonho e numa mensagem que é mentirosa, porque não tem como você prometer para uma pessoa que você vai fazer um curso e que ela vai fazer X palestras por mês e ganhar 10 mil reais ou 20 mil reais. Não existe isso. Primeiro, que eu sempre falo, quando alguém pergunta para mim que valor eu posso vender minha palestra, eu falo, não é você que vai saber, é o mercado que vai dizer quanto você vale. Sim. Eu te dou uma ideia. Agora, quantas palestras essa pessoa vai fazer por mês, não tem como você garantir. Então eu acho assim, é um tema delicado para mim, que eu mexo com isso, mas a minha opinião pessoal é que isso não vale a pena você investir nesses cursos que prometem coisas que não podem ser prometidas, né? Eles estão prometendo, não tem garantia. Eu recebo muito e-mail de muita gente que me pergunta como é que faz, e pergunta, cara, vale a pena fazer o curso, etc e tal. Eu falo, olha, é o seguinte, esse curso é legal porque você vai ter gente falando sobre um tema importante para você, mas você não vai sair de lá formado palestrante. Então, cara, quanto custa o curso? Então pega uma fração desse dinheiro, compra um livro chamado O Palestrante de Ouro, do Alan Weiss, leia o que está dentro naquele livro, que você vai ter o curso pronto na tua mão lá. E é evidente que aquilo é um mercado americano, ou seja, eu diria que 30% do que tem lá você não vai conseguir aplicar no Brasil, mas 70% serve basicamente, né? Mas... E como é que eu faço para aprender a fazer palestra? Eu falo, palestre. Exatamente. Qual é o jeito? Só tem um jeito, bicho. Faça palestra. Mas como, cara? Se você for na missa, peça para ler lá o pedacinho, lá, a homilia, etc e tal. Eu não me lembro como é que chama lá, né? Se tiver uma festa de aniversário, pega o microfone e fale alguma coisa. Se tiver na empresa, na tua escola, seja o porta-voz da turma. E não tem outra forma a não ser você se jogar lá, cara. É que nem piscina, né? Exatamente. Eu tenho que entrar na água. Então eu me atiro. E a hora que eu estiver no palco, eu vou me virar lá em cima, né? Mas é um negócio que é complicado, porque, você sabe, tem um estudo aí que diz que o primeiro maior medo do ser humano é falar em público, né? O segundo maior medo é tubarão, aí vem as coisas assim, né? E é uma coisa interessante. Então, agora falando para quem assiste um palestrante e fica encantado com aquilo, né? Como eu fiquei com Marins, como você ficou com Marins, né? O que é aquilo que está acontecendo no palco naquela hora? Quer dizer, eu diria o seguinte... Eu faço um paralelo sempre com um artista, com um cantor que sobe no palco, pega um banquinho, pega um violão, canta e te tira do mundo. E você, de repente, você tá com o olho cheio de lágrima, você tá chorando porque tá vendo alguém cantar, né? Cara, como é que essa coisa me atinge desse jeito, né? O que esse cara tá fazendo lá, né? Esse cara é o resultado de um processo gigantesco de preparação. Ele foi aprender a tocar violão, ele foi aprender a colocar a voz, ele foi aprender a usar o sentimento dele. Evidentemente, tem um ou outro que essa coisa é crua, né? Mas a maioria deles tem um trabalho muito grande de empenho lá. O palestrante é igual, né? Então, quando eu vejo um cara subir no palco e arrebentar a boca do balão, eu olho para aquilo e falo, como é fácil fazer. Não, cara, não é fácil. Tem muita coisa por trás. Tem um baita tempo. É que nem assistir o Neymar no Barcelona no domingo, né? O Neymar não é 90 minutos de futebol no domingo. Não. O Neymar é a semana inteira treinando. É a vida inteira se privando numa porrada de coisa, é ficar dentro de avião para lá e para cá, é ouvir abobrinha, é ser jogado de um lado para o outro. Então, para chegar naquele momento do brilho no palco, tem todo um ambiente atrás que não é fácil de ser. Por isso que não dá para você fazer um cursinho e falar, vem aqui e tô pronto, né? Já vou ganhar X. Exatamente, e faça e vou ganhar X, né? Vamos falar um pouquinho aqui do mercado brasileiro, né? Você começou a tua carreira a partir de uma experiência que você teve lá nos Estados Unidos, que tem um mercado gigantesco, 50 anos adiante do nosso. Muito. Aqui, absolutamente profissional em todos os sentidos, né? E o Brasil eu vejo patinando, né? Cadê as palestrantes do Brasil? A gente viu, apareceram várias delas, depois desapareceram, o negócio não rola, fica aquela história de que o banco de palestrante é uma menina sentada num lugar com um telefoninho e na verdade não é muito mais que isso. Essa coisa não explodiu de um lado, né?
De outro lado, os próprios palestrantes, a gente não vê também uma evolução como aconteceu nos Estados Unidos. Cara, os caras têm lá a National Speakers Association. Washington Speakers, tem as associações. Inclusive tem uma de banco de palestrantes, né? Tem uma revista, os caras publicam uma revista. Então o negócio é absolutamente profissionalizado, mas é num nível tal que eu fico de boca aberta. Eu assisto coisas, eu estudo muito o mercado dos caras lá e vejo um cara ensaiar o momento em que ele derruba o lápis na palestra. Quer dizer, o lápis caiu da mão dele e aquilo foi ensaiado. Quer dizer, aquilo é um stage performance. O cara tá como se estivesse na Broadway, né? E no Brasil ainda é meio no peitaço, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, eu não vejo evolução. Eu faço palestras, sei lá, 20 anos, profissionalmente, para valer. Eu entrei de cabeça para valer em 2008, mas eu já fazia desde 2003, 2004, né? E de lá para cá, eu não consegui assistir a evolução. O cara não encaminhou, não evoluiu. Na verdade, o mercado entupiu de gente, ficou confuso, né? Os cachês é uma coisa maluca. Ainda tem neguinho dando balão na gente, que me compra por 10, me vende por 30. E é uma coisa maluca aí, né? O que será que acontece? A gente não consegue aprender com os caras lá fora? É falta de maturidade do contratador? Como é que você enxerga essa bagunça toda? Eu acho que assim, não é culpa de um só, é culpa de todos. Eu acho que o contratador é culpa do palestrante. É uma bagunça geral esse mercado. Então eu até comentei com você que tem essa Associação Internacional dos Bancos de Palestrantes, que eu faço parte. Todo ano eles fazem uma reunião nos Estados Unidos, junta pessoas do mundo inteiro, donos de bancos de palestrantes, e se fala sobre o mercado. Para mim, eu volto de lá deprimida. Eu volto numa depressão enorme. Porque a gente vê que a realidade nossa é muito longe, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, de todos os bancos de palestrantes. O que a gente vive aqui, ninguém tem nem noção. E eles não conseguem entender a bagunça do nosso mercado. Porque eu já tentei explicar diversas vezes e não adianta, eles não conseguem. Então, assim, todo ano que eu vou, o pessoal vai toda animada e eu vou triste, porque eu sei que eu vou voltar deprimida. Então, assim, o nosso mercado é uma bagunça, primeiro porque é um querendo passar a perna no outro, tirar vantagem do outro. Eu escrevi um artigo, saiu no Valor, deve fazer uns 7 anos, falando sobre ética, que está extremamente atual, continua a mesma coisa atual, falando mesmo da falta de ética dos contratantes, dos palestrantes, das agências. Eu acho que isso é muito maior aqui de qualquer outro lugar. Lá, eles têm as 500 mil associações, tem prêmios para os palestrantes, tem processo de avaliação, que aqui não tem. Aqui tudo que tentou ser iniciado não deu certo, porque as pessoas não se unem, né? Não só na área de palestras, mas eu acho que isso é geral, a gente percebe por aí manifestações, etc e tal. As pessoas não se unem, então como é uma coisa que as pessoas estão muito mais interessadas na vontade, no meu, eu tô preocupada com o meu bem próprio, os outros que se danem. Eu percebo muito isso, não tem uma união de classe, não tem uma união de empresas. Os próprios bancos de palestrantes, hoje eu posso contar nos dedos aqueles que são meus parceiros mesmos. A gente tem parceiros que são concorrente parceiro. Sim. E é muito legal isso, porque a gente cresce junto. Claro, e um puxa o outro, né? Puxa o outro. Sim, mas são poucos aqueles que eu falo, eu confio, eu posso trabalhar com eles. Porque tem muito essa mentalidade. E eu sinto isso nos palestrantes também. Então, essa falta de evolução do mercado, eu acho que está muito nessa questão que do brasileiro, também, por tudo que a gente vivencia. E eu acho que teria que mudar muita coisa para a gente conseguir ter alguma coisa mais profissional. Você acha que isso tem a ver com um problema de ego? Porque o palestrante... Muito. Se eu trouxer outro palestrante e botar, ele não cabe nesse quartinho que eu tô aqui, ó. Eu e ele não vão caber, os dois não dá, né? Tem muito. Tem um problema que até dá para entender, dá para entender, porque o tipo de coisa que a gente faz, realmente, se você não tiver um controle, teu ego vai parar na China, né? E talvez seja isso que seja um impedidor. Problema, também um problema. Também é. Então, assim, que você falou das empresas que já abriram e fecharam. Sim. O que a gente apostou muito na Palestrarte? Relacionamento. Por que a gente está até hoje, ainda bem no mercado, bem posicionado? Porque as pessoas que a gente administra ou que a gente agencia, muitos se tornaram nossos amigos. Sim. Porque a gente tem um discurso consistente, a gente conhece todos eles sabem a nossa forma de trabalho. E assim, e tem alguns palestrantes que viram pra mim e falam assim: mas eu não pago comissão pra vocês porque vocês não vão fazer trabalho nenhum. Tipo, eu já sou tão conhecido que eu não preciso de ninguém. Não preciso de mais nada. Sim. E a pessoa, quando alguém me fala isso, aí eu percebo a mentalidade e o ego. Porque da mesma forma que talvez ele não precise, tem 500 outros que não sabem quem ele é, ou não sabem como chegar, que vão me procurar. Sim. Eu vou querer vendê-lo? Não vou. Sim.
Por quê? Não tá valorizando o meu trabalho. Claro. E eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho não só do palestrante, como de quem também faz esse trabalho, né? Então, é o que eu te falei, eu acho que envolve muito essa questão. E é uma questão de visão, quer dizer, eu tô vendo você como um oportunista, que entrou no meio do caminho, entrou entre eu e o cliente. Você não vai fazer nada, vai cair ali, a pessoa vai ligar, o cara tá, você não vai, tá bom, pum, desligou o telefone e acabou o meu trabalho. Sim. E a pessoa não tá vendo realmente qual é o meu trabalho, não é esse, tem tudo por trás, né? É o Neymar da vida. Sim. Não são 90 minutos, né? Ali não é assinar o contrato, tem todo um trabalho, tem 13 anos aí de mercado, tem todo o trabalho que a gente vem fazendo para continuar com o nome legal, que as pessoas falem bem da gente, tanto o contratante quanto o palestrante. Então isso é muito legal. Para quem está me ouvindo aqui agora, há alguns minutos atrás, antes de entrar aqui, a Ana e a Catarina estavam arrancando os cabelos aqui porque um palestrante está preso na Marginal de Pinheiros, na Marginal de Tietê, não consegue chegar no aeroporto e não vai ter outro voo, e elas estão descabeladas aqui para resolver isso aí. Quer dizer, tem alguém num bastidor importante para colocar o cara lá e o cara fazer o trabalho dele bem feito, né? A gente sofre com o cliente, então assim, a gente está no papel, tá sofrendo com ele. Sim. E com o palestrante que está desesperado tentando chegar, né? Então não é só vida boa. Sim, é um trabalho interessante. A pessoa me pergunta, né? Quanto você cobra? Eu falo, eu não cobro para fazer palestra. A palestra é diversão. É verdade. Eu cobro para viajar. Eu cobro para viajar. Então, a viagem é um saco. Me botar lá no fim do mundo e trazer é um saco. A palestra em si é diversão. É gostoso. Né? Que é um negócio fantástico. Aqui eu queria entrar num outro lado importante dessa carreira. Que agora que você me contou que você já está fazendo palestra, você já sentiu o gostinho, mas eu imagino você como lidando com os palestrantes, né? Eu recebo e-mails todo dia, eu vou para evento, eu encontro gente todo dia, os caras chegam para mim, me olham com o olhinho brilhando e falam, cara, você mudou minha vida, eu ouvi teu programa mudou minha vida, cara, aquela entrevista foi fundamental, cara. E você de repente começa a lidar com uma coisa que não é a satisfação de eu ter feito um trabalho de venda legal e vendi um produto que resolveu o problema dele. Não é a satisfação de ter montado uma planilha legal que fez com que a empresa... É uma satisfação de você encontrar um ser humano diante de você e falando o seguinte, cara, você falou uma coisa que mudou minha vida, que nem você fez com o Marins lá atrás. Exatamente. O Marins recebe aquele e-mail, lê e fala, cara, tem uma Ana, que eu não sei quem é, que mora eu não sei aonde, e que está dizendo para mim que eu fiz algo que mudou a vida dela, né? E as pessoas não conseguem entender o tamanho do impacto que é para nós. Eu não sei se... Deve ter palestrante que já tá que nem médico de pronto-socorro. O cara chega sem o braço, o cara olha para aquilo e dane-se, né? Mas tem outros que, como é o meu caso, eu fico absolutamente emocionado com essas coisas, né? E isso me dá mais força para continuar adiante, né? O que é um aspecto interessante dessa carreira do palestrante. Quer dizer, o palestrante não é um cara que vai lá para ensinar alguém a usar uma planilha Excel. É claro que tem muitos que fazem isso, mas esse cara é um técnico que foi dar uma aula, né? Exato. O palestrante é alguém que acha que vai chegar lá e vai falar alguma coisa que vai... mudar de alguma forma. Cara, olha o tamanho dessa responsabilidade. Quer dizer, eu tenho um amigo meu, o Ricardo Jordão, ele faz o evento, o Epicentro agora, a gente fez agora, eu fui lá, foi muito legal, tudo, e o Ricardo chega lá e falou assim, eu vou medir o sucesso do Epicentro pelo número de e-mails de gente me dizendo que pediu demissão na segunda-feira. Quer dizer, qual é a ideia do cara? Eu vou mudar a vida dessas pessoas, né? Então, cara, que loucura que é isso e qual é o tamanho da responsabilidade? Quer dizer, não é qualquer um que consegue viver com isso, que consegue não deixar com que o ego se transforme numa coisa brutal, e mais que isso, que tenha consciência do tamanho da responsabilidade, porque eu posso mudar para o bem ou para o mal. Exatamente. Né? Que envolve um tipo diferente de consciência que eu, com 59 para 60 anos, consigo olhar para trás e falar, bom, eu consigo entender isso aqui. Mas um garoto de 24, 25, no auge daquela molecada, vamos fazer, talvez não tenha consciência do tamanho que é essa encrenca, né? O que você tem a dizer sobre essa... Você vê essa turma toda, você conversa com todo mundo, você conhece todos os palestrantes, né? Como é que é? Que gente é essa? Que tipo de gente é essa com que você tem contato aí? Que é um ser dos humano, palestrantes mesmo? Palestrantes. Como que é essa gente? Né? São pessoas comuns. Então. São pessoas comuns. Que tem as suas histórias, que tem a vivência e realmente eu já vi muita palestra e já vi a reação das pessoas e é muito legal ver essa reação. Você falou, muita gente muda mesmo, alguma coisa que falou ali pegou no momento que a pessoa estava vivendo, que aquilo vai gerar uma mudança total na vida. Não é aquele momento que mudou a vida dela, mas é a partir dali, da mensagem que foi passada, que ela vai mudar.
E eu percebo, então, tem palestrantes que estão no mercado há muito tempo, que nem você falou, você ainda se emociona. E eu percebo que tem muitos ainda que veem isso e quando as pessoas vão falar, que tem o prazer de ficar tirando foto, dando autógrafo, porque é exatamente isso. É muito legal você ter a capacidade de mudar a vida de alguém. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. O pessoal pergunta, outro dia eu fui fazer um evento, o cliente comprou 200 livros. E no final do evento eu sentei e autografei os 200 livros. E o cara chegou pra mim e falou, cara, você não fica com o saco cheio? Eu falei, bicho, como é que eu posso ficar de saco cheio com alguém que chega sorrindo pra mim, me agradece e tá esperando um pouco do meu resultado? Como é que pode ser ruim uma coisa dessa? Quer dizer, eu saio daqui 10 anos mais novo, né? Isso só me remove. Eu não tô vindo aqui me encher o saco. Eu não tô vindo aqui pra pessoa dizer, eu não gostei de você. Como é que eu posso ser indiferente a uma reação de olha, gosto de você, muito obrigado, adorei tua palestra? Não tem como, não há dinheiro que pague isso, né? O que eu acho exatamente isso, porque eu falei, como eu estou dando palestra, eu tenho essa sensação, eu faço muito para a universidade, eu adoro falar para pessoas da universidade, contando, porque isso depois até conta a minha história para você num outro papo, mas a minha história é exatamente para isso, porque a gente tem a percepção, a gente fala, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer isso. E não tem nada a ver. Então acho que se você tem uma história legal para contar e que vai motivar as pessoas a elas entenderem que tem sim, e que é o que os palestrantes fazem, você tem o direito e você tem o dever de passar essa mensagem. E de estar à disposição das pessoas e poder, e dar essa continuidade. Você vira um deus lá no palco. Eu brinco que você é um superstar mesmo, por isso que tem o ego, nessa questão do ego. Eu fiz aqui uma entrevista com o Cássio, da Reina Editorial, e o Cássio terminou a entrevista de uma forma brilhante. Ele falou assim, cara, o maior desperdício é o livro que não foi escrito. É verdade, é o texto que não foi escrito, é a história que não foi contada, é aquela coisa que quando você morreu, você levou com você, né? E as pessoas, e às vezes eu me pego perguntando, quem sou eu para querer subir num palco aqui e contar para essas 300 pessoas como é que pode, não pode, como é que deve e não deve? Falou, cara, eu não estou subindo ali para cagar regra. Eu estou subindo ali para fazer uma reflexão de alguma coisa que me perturba ou uma coisa que eu encontrei um caminho que eu fiz e que deu certo para mim e que não sei se você vai fazer e nem sei se você fizer vai dar certo como deu para mim. Mas o fato de você estar ali inspira as pessoas. Eu não gosto de usar motivação. A motivação para mim é de dentro para fora. Então é problema teu. É problema teu. Eu vou chegar lá e vou contar uma história, eu te inspiro e você faz com essa inspiração que você pode sair de lá puta da vida comigo ou pode sair de lá e falar, cara, vou fazer também, né? E você se automotivou ali, né? Então eu acho que isso é uma coisa abençoada, sabe? Essa capacidade, é que eu falei, são poucas pessoas que têm essa possibilidade de mudar a vida de tanta gente. E tem gente que não usa da melhor forma, mas é muito legal. Eu vejo isso, eu vejo a reação. Os palestrantes, eles mandam alguns e-mails que eles recebem depois do evento pra gente. Aí você fala, poxa, que legal, o trabalho foi bem feito mesmo. E todo mundo ficou contente, deu a mensagem, foi passada, então é muito joia. Ana, futuro. Para onde vai esse caminho aí? Por exemplo, eu estou vendo agora que está crescendo essa coisa do treinamento online, tem muita gente assistindo palestras online, tem muita empresa que, pela dificuldade de reunir todo mundo, o custo, etc e tal, em vez de chamar um palestrante e falar para 300 caras, está comprando a palestra e passando na tela para 300 caras, né? É legal porque te dá a chance de um sujeito que está no fim do Brasil ter acesso a um negócio que ele não teria se ele não tivesse a cidade de São Paulo. Porém, aquela sensação, eu vou assistir a Lady Gaga pela TV ou vou assistir a Lady Gaga dentro do Madison Square Garden, né? É totalmente diferente uma coisa da outra, né? Nada a ver. Como é que você vê o futuro? Essa coisa do à distância, da internet e tudo mais, ela vai diminuir, vai aumentar esse mercado? Ela é uma ameaça, é uma oportunidade? Como é que você vê isso? Eu não vejo como ameaça, eu vejo como uma oportunidade, inclusive porque tem pessoas que, mesmo que queiram ver presencial, não vão conseguir. Então é uma chance de pessoas que não teriam a oportunidade de ver, assistir. Teve uma reunião que eu fui dessa associação dos bancos de palestrantes, que eles apresentaram, isso faz um tempo já, acho que faz uns 5 anos, eles apresentaram uma tecnologia que era o palestrante aparecia em 3D, era super interessante, acho que chegou até a ter alguma coisa aqui, o palestrante não estava ali, mas parecia que ele está. E todo mundo falou, nossa, isso vai revolucionar, não vai ter não sei o quê. Hoje não tem ninguém usando isso. Então não foi para frente. Por quê? Nada substitui o presencial. Nada substitui você estar ali com a pessoa, terminou a palestra e você trocar um aperto de mão, você tirar uma foto. E isso o online não permite. Você vai ter o conteúdo, mas você não tem isso. Então
É que nem o jornal, né? O impresso e o online. Então, vai acabar o jornal. Eu não acho que vai. Eu, por exemplo, sou uma pessoa... Eu sou extremamente tecnológica, mas eu não consigo ler jornal na tela. Eu tenho que ler no papel. Então, eu acho que isso sempre vai acontecer. Eu acho que é uma oportunidade de mais pessoas verem. Então, quem não pode, então, de repente, vai chegar em outros lugares, mas não vai substituir o presencial. E isso vai só ajudar. Então, eu vejo como uma ferramenta que vai ajudar o mercado. Você acha que o mercado de palestras cresce? Vai crescer? Sim, acho que sim. Vai crescer? Acho que sim. Ele deu uma barrigada, né? Deu. Ele cresceu bastante. Eu diria para mim que o pico foi lá para 2008. Isso. Teve a crise de 2008 e ele nunca mais voltou a ser o que era. Não. Ele deu uma baita barrigada e não voltou mais. Eu diria a você que nem em volume e nem no valor pago por palestra. O ticket caiu, né? Caiu a qualidade dos contratadores e caiu também o volume. Eu não me refiro ao volume, eu acho que o volume de eventos sempre tem, porque aumenta o número de empresas, mais empresas assistem, mais delas querem, mas aquela empresa que fazia 10 por ano, hoje está fazendo 6, 7, e não é só por causa da crise, é porque parece que meio que saturou um pouquinho aquilo lá, né? Mas você vê esse mercado crescendo, como é que é lá fora, quando você vê lá fora? O mercado lá está sempre crescendo, né? Tem muita palestra, muito palestrante, mas é uma coisa muito mais formal do que aqui, muito mais... Inclusive porque aqui, uma coisa muito diferente que eu noto lá, é quando a empresa vai fazer vai falar com o palestrante, eu queria ver tal data, você podia reservar para mim? Não é só reserva para mim, que nem acontece aqui, você liga e reserva 20 palestrantes, porque o cliente não sabe quem ele quer. Sim. Lá eles só reservam se o cliente faz uma carta formal dizendo que ele tem interesse real na contratação. Então, e o que acontece com isso? As pessoas não fazem uma reserva simplesmente por fazer. Sim. Faz porque realmente tem interesse. Então, porque a partir do momento que você faz uma reserva, você está meio que bloqueando a agenda, né? Claro. E aqui funciona isso. Às vezes a pessoa pede para bloquear e nunca mais, nem avisa para você que o evento já foi fechado e que não vai ser aquela pessoa. E lá isso já não acontece. Então eu brinco muito quando eu vou encontrar com as pessoas lá, eu falo, vocês não têm noção como a vida de vocês é fácil. A nossa lá no Brasil... É porque o contrato social deles é totalmente diferente do nosso. Totalmente. Lá quando você diz o seguinte, Ana, eu vou passar na tua casa, eu passo. Exato. Aqui no Brasil, eu não sei lá. Você nem espera, você nem... Dá o que vai dar. E não é diferente no nosso relacionamento profissional. Eu já peguei coisas do arco da velha, como palestrante, você chegava e falava, cara, peraí, como é que alguém pode tratar alguém desse jeito, né? E a gente vê que está muito distante essa consciência da responsabilidade do negócio. Quer dizer, eu estou fazendo com você um compromisso assumido, eu vou cumprir, né? E o Brasil é tudo meio no tapa, meio nas coxas, né? Mas você vê um futuro legal. Eu vejo, eu tenho que apostar nisso, eu tenho a tendência de ser otimista, mas eu continuo achando que vai ser um mercado que talvez mude um pouquinho. Eu acho que os palestrantes mesmo estão buscando outros produtos, né? Quem só fazia palestra hoje está fazendo workshop, está fazendo coisas diferentes, buscando novidades. Eu acho que isso é o que vai fazer a diferença. Até mesmo esse online é um diferencial, né? É uma parte... Então eu acho que o mercado ainda vai, mas a gente busca opções também, né? É isso aí. Ana, sou um palestrante, quero ser representado pela Palestrarte. Como é que eu posso te impressionar? Me impressionar. Olha, hoje em dia vou ser super sincera, tá difícil me impressionar, porque é tudo muito igual. Me impressionaria alguma coisa diferente, alguma coisa que não tenha no mercado, ou a maneira da pessoa falar comigo é difícil. É muito difícil, eu vou ser sincera. Sim. Então é mais assim mesmo, ter alguma coisa diferente, ter um produto próprio, alguma coisa, um diferencial seu. Que até foi engraçado, vou até falar uma parênteses aqui, eu fiz uma entrevista uma vez na Globo News, e a pessoa que me entrevistou fez essa mesma pergunta, e eu falei, gente, olha, tem que ter um diferencial, não sei o quê. Juro pra você, até hoje eu recebo e-mail das pessoas falando assim, vi tua entrevista, olha, o meu diferencial é tal. Porque as pessoas não sabem dizer, quando eu perguntava, qual é o teu diferencial? As pessoas não sabiam dizer. Se você não sabe seu diferencial, você cai na mesmice de todo mundo. Sim. Então, se não sabe, mas não é me dizer, eu sou um super vendedor, isso não é diferencial. Sim. Então, é um trabalhinho de casa aí. Qual é o seu diferencial, mas não uma resposta pronta. Legal. Se eu quiser entrar em contato com você, como é que eu faço? Como me deu o site? Onde é que eu encontro a Ana? Vamos lá, o site é www.palestrarte.com.br e os telefones 5096-3222, 5543-2775, São Paulo. Para falar comigo também tem meu e-mail, ana@palestrarte.com.br, mas não sou eu que faço a seleção dos novos palestrantes. A gente tem uma pessoa lá que é a Patrícia@palestrarte.com.br. Tá no Facebook?
Tô no Facebook. E também tá no LinkedIn? LinkedIn, no Twitter. LinkedIn tem idade. No LinkedIn tem idade. Quem quiser saber, tá lá. Ana, obrigado por você ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado. Vamos ver se a gente manda bala nesse universo das palestras. Com certeza. E dá um jeito nele, arruma e deixa bonitinho aqui no Brasil. Se Deus quiser, isso aí. Obrigada, viu? Obrigada por ter também. Brigadão. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.